Bom dia, nós vamos iniciar agora às 10 horas, mais uma live do projeto Diálogos Dragon Dreaming. O entrevistado de hoje é Pedro Lunares, estamos aguardando a chegada dele. E o tema de hoje é escuta, facilitação e ganha-ganha. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aguardando a chegada do Pedro Lunares. Esse é um projeto da Rede Dragon Dreaming Brasil, chamado Diálogos Dragon Dreaming, onde a gente entrevista os treinadores, os facilitadores, para que eles possam mostrar para nós a sua experiência na metodologia. E o tema de hoje é escuta, facilitação e ganha-ganha. O Pedro já está chegando. Bom dia, Pedro. Bom dia, Glória. Seja muito bem-vindo Obrigado. a essa live de hoje, né? O tema de hoje é facilitação, escuta, facilitação e ganha-ganha. Várias pessoas já chegaram, já estamos sendo ouvidos aí por várias pessoas. Então, essa live faz parte do projeto Diálogos Dragon Dreaming, onde a gente entrevista os facilitadores, os treinadores, as pessoas que estão envolvidas com a metodologia, para que as pessoas possam mostrar para nós a sua experiência. Então, Pedro, podemos então fazer um Pinacara? Claro. Eu sempre gosto, nessas atividades de Dragon Dreaming, trazer também a prática da metodologia, né? Então, eu vou bater um sininho e durante 1 minuto a gente fecha os olhos e procura dentro de nós a nossa presença, a forma de estarmos aqui presentes, aqui e agora. Perfeito. Então, cada um ao seu tempo, abrindo seus olhos. Gratidão, Pedro, por estar com a gente aqui hoje. Vou fazer uma pequena apresentação do Pedro Lunares. O Pedro Lunares, ele é psicólogo, é mestre em psicologia social, é facilitador, é treinador de Dragon Dreaming e trabalha muito com processos restaurativos em grupos, organizações e empresas. E nosso tema de hoje, então, é escuta, facilitação e ganha-ganha. Então, Pedro, eu assim, inicialmente, eu gostaria de fazer uma pergunta assim, né? Em função de toda a sua trajetória profissional, o que é que aconteceu primeiro na sua vida? Foi esse trabalho de psicologia, de trabalhar com pessoas, ou foi o Dragon Dream? Assim,
esse trabalho te trouxe ao Dragon Dream ou o Dragon Dream te trouxe para esse trabalho? Primeiro eu queria começar te agradecendo, Glória, pelo convite. É muito bom estar aqui contigo e estar colaborando com esse projeto da rede. Conversar é algo fascinante, né? Acho que de diálogo a gente vai aprendendo juntas e descobrindo o que mais a gente pode descobrir, né? E obrigado pela pergunta também. Então, eu, eu já tinha me formado em psicologia quando eu conheci o Dragon Dreaming e boa parte do meu percurso na graduação, que foi muito longo, eu fiquei 9 anos na graduação, foi trabalhando com grupos, né? E voltado para isso, assim. Eu já tinha trabalhado, acho que uns 2 anos pelo menos, como acompanhante terapêutico, que é um processo de clínica ampliada, mas a gente fazia isso em grupo. E não só atendendo em grupo, como a gente tinha um grupo de, de terapeutas que a gente alugava um espaço conjuntamente, a gente era um coletivo. E aí tinha toda a organização de ser um coletivo. Antes disso eu tinha tido uma participação longa no movimento estudantil e a gente trabalhava com autogestão. E daí para frente foram muitos coletivos que eu participei. Eu não sei te dizer quantos deles antes de eu conhecer o Dragon Dream e quantos depois, assim. Então foi um movimento um tanto quanto paralelo, assim. E eu conheci o Dragon Dreaming por conta da minha ligação com a ecologia, na verdade. Porque fazia parte de uma ecovila chamada Instituto Arca Verde, quando eu conheci a Ita Gabbert, que foi quem trouxe o Dragon Dreaming para o Brasil. E há pouco tempo eu descobri que, além de ter trazido o Dragon Dream para o Brasil, é uma das responsáveis pela sistematização do Dragon Dreaming como a gente conhece hoje. Então a gente deve muito para a Ita. Eu conheci ela porque ela foi fazer um trabalho de fórum com a gente lá na Arca. É um trabalho interno mesmo. E isso foi final de 2009. E ela tinha... Uma das coisas que tinha feito ela vir para o Brasil naquela vez foi criar oficinas de Dragon Dreaming. A primeira oficina que eu fiz com ela foi em janeiro de 2010. E dali foi um percurso, assim. Eu só comecei a trabalhar com a metodologia mesmo em 2013. Mas o Dragon Dream me ofereceu uma coisa que eu não tinha tido em outras formações, nem na psicologia, nem em percursos corporais. Eu trabalhava como terapeuta corporal, né? Nem em projetos sociais que eu trabalhei, que é essa perspectiva do planejamento mesmo. Tem muita gente que chegou no Dragon Dream vindo do planejamento, né? A pessoa com quem eu trabalhei muito naquela época tinha esse percurso, era diretor executivo de uma ONG, tinha todo o caminho da gestão. Eu vim pelo caminho contrário, eu vim pelo caminho das relações. E aí o Dragon Dream me ofereceu essa visão de planejar e de trazer um amparo interessante para o trabalho de grupo, que é um amparo ferramental também, né? Apesar de que eu até hoje acho que as ferramentas elas precisam ser entendidas de uma forma a serem flexibilizadas, porque cada contexto vai trazer suas demandas, vai ter a sua vida pulsando ali, e muitas vezes, inclusive, que eu acho que é bem parte do planejamento, a gente planeja para ter segurança do que fazer, então tá mais ali no contexto daquele grupo a resposta do que naquilo que a gente traz de fora. Igual ter essa perspectiva me ajudou bastante em muitos trabalhos, né? Legal, muito bom. Então, e essa questão do planejamento, a minha visão assim, ela tem muito a ver também com a escuta, porque no planejamento a gente consegue fazer a nossa própria escuta, né? Saber assim o sonho e o planejamento, né, fazem parte da nossa escuta, porque nós precisamos nos conhecer, saber onde é que nós queremos chegar. E muitas vezes a gente se coloca para escutar os outros e deixa de escutar a nós mesmos, né?
Então, acho muito legal essa ligação que você fez, né, do planejamento com a metodologia e depois, assim, também a própria escuta. É, Gostaria de falar alguma coisa sobre isso, Pedro? eu acho que faz bastante sentido. Eu acho que a escuta tem que estar em todos os momentos, assim, né? Mas é muito interessante isso que tu traz de uma escuta de si mesmo. Eu acho que são talvez movimentos de uma mesma coisa que didaticamente a gente pode entender como coisas separadas, né? Escutar as outras pessoas, escutar a si mesmo. E os dois são com certeza muito importantes. E se a gente fica focado num, talvez o processo mais com o qual a gente está mais acostumado, por conta da nossa formação social e cultural mesmo, é deixar o outro de lado. A gente precisa fazer os dois ao mesmo tempo, né? Só queria reconhecer que a Mel Dornelles está presente, ela é da Arca Verde também, inclusive mora lá já há algum tempo, e falou que são 15 anos da Arca agora em novembro. É muito bom reconhecer a Arca, porque a Arca faz um trabalho incrível para o mundo, e certamente na minha história, várias mudanças que eu tive que ainda refletem hoje foi por causa da Arca Verde. Legal, legal. Muita gente legal aqui com a gente hoje, né? Uhum. Então, Pedro, eu tenho assim uma tendência de querer falar muito, sabe? Mas hoje é o seu dia, né? Então, assim, gostaria de ouvir sobre esse seu trabalho que você faz, de grupos, de organizações, de empresas. Como é isso? A gente vê que nos dias de hoje, quer dizer, sempre, mas hoje em dia as pessoas estão muito estressadas, acho que também por conta desse isolamento. Então, assim, eu tenho percebido assim que as pessoas têm tido muita dificuldade para ouvir. O tempo estaria propício para isso, para a gente ouvir, porque nós estamos assim sem poder fazer muitas coisas, sem poder sair muito, mas eu sinto um certo estresse assim das pessoas, né? Até nas redes, quando a gente coloca alguma informação, as pessoas parece que nem leem, nem comentam e já vem com outras informações. Então, assim, as pessoas acho que estão assim meio travadas com relação à escuta. Fale um pouco para nós sobre isso, qual a sua percepção. Eu acho que sim, faz sentido para mim quando eu escuto que a gente está num momento em que as coisas estão mais apertadas. E, ao mesmo tempo, acho que o fenômeno das redes sociais deixou mais evidente esse aperto e principalmente uma forma da gente estar junto e estar em relação, que eu acho que essa forma vem de desde sempre, assim. Então, talvez fique mais evidente, ou mais presente, ou mais lugar comum, mas difícil para mim dizer se é mais ou menos. Nem sei se é isso que importa, porque eu acho que o que eu entendo do que o que você está dizendo é a preocupação para que a gente esteja não fazendo assim, né? Não sendo reativo tão somente e respondendo ao que as pessoas falam a partir da nossa perspectiva. O que eu entendo sobre isso? Que sempre quando a gente está com o nosso espaço interno, ou quando a gente está com muitas questões, quando a gente está com muita dor, ou quando a gente está com informação demais não processada, quando a gente está com muita coisa chamando a atenção da nossa consciência, da nossa afetividade, tem muita coisa acontecendo. A xícara está cheia. A tendência vai ser a gente estar voltado para isso, porque é natural, tem muita coisa para resolver aí, e, portanto, a gente vai ter menos espaço para o que as outras pessoas estão trazendo. Precisa de um pouco de espaço para entrar na perspectiva da outra pessoa, para se questionar sobre a perspectiva da outra pessoa, para estar acompanhando o processo da outra pessoa. E eu acho que muitas vezes a gente nem se questiona sobre isso, porque essa formação cultural e social, em grande parte, levou a gente a pensar que o que cria uma conversa
é argumentação e contra-argumentação. Que o que está acontecendo quando a gente está conversando é um jogo de ideias. Esse é o foco principal. E importa menos, nessa perspectiva, os laços que a gente está criando. E, e é interessante porque ainda é parte dessa perspectiva uma sensação de que se eu paro de me importar tanto com tá certo ou com vencer a conversa, eu vou perder. Eu vou perder alguma coisa. Eu vou sair pior. Eu acho que exige uma prática constante, tá buscando fazer diferente. E, e aí eu aprendi muito sobre isso. É, claro que a psicologia tem uma importância para mim, mas eu aprendi muito mais sobre isso com o Dominique Barter. Então, o que eu tenho de maior base em relação a esse processo de escuta vem da comunicação não violenta como ele trabalha, ou como eu entendo que ele trabalha. E, e daí, esse processo de, eu vou chamar escuta de autoescuta, né? Eu olhar para o que está acontecendo comigo, para abrir espaço, para me perguntar o que está acontecendo com outra pessoa, o que é uma coisa que eu não consigo fazer sozinho boa parte das vezes. Então, eu tenho um espaço de segurança aonde eu consiga ter apoio para abrir esse espaço com outras pessoas. Então, é autoescuta, mas não só autoescuta. É apoio, apoio empático ou apoio de escuta me possibilita estar fazendo uma coisa um pouco diferente quando eu estou na companhia de outras pessoas, que é não focar em primeiro lugar. As ideias são super importantes, né? Mas não focar em primeiro lugar nas ideias, mas uma coisa que dá para fazer, por exemplo, é me focar um pouco mais na minha curiosidade de saber o que está acontecendo com aquele ser humano. E tá investigando com aquela pessoa aquilo que ela está trazendo. Não concordando, às vezes nem entendendo tão bem, mas investigando, estando junto. Isso é uma perspectiva bem transformadora. Ela é bem, pelo menos para mim, assim, ela é bem rica, assim. E nas experiências que eu tive, eu não tenho tanta paciência para me envolver em discussão por rede social, mas as experiências que eu tive de procurar fazer isso, essa perspectiva de estar checando com as pessoas o que pode estar vivo com elas e estar buscando uma construção um pouco diferente daquele debate de ideias, e que me parece abre espaço, inclusive, para um debate de ideias mais construtivo, que vai exigir, inclusive, de mim que esteja um pouco mais aberto, né? Então, uma co-construção, de certa forma, de algum nível, é, é bem positivo, assim. Mas eu acho que isso, assim, me parece que a gente vê isso de uma maneira mais drástica, porque tá todo mundo mais preenchido, mais tomado, mais, né? E, e o que eu vejo nas relações de conflito? São pessoas, quando o conflito fica aparente, porque conflito sempre tem, né? O conflito está rodando ali, o conflito move o ser humano. Mas quando o conflito fica mais aparente, é quando as pessoas estão anunciando isso, aquelas pessoas provavelmente estão todas elas precisando serem escutadas, tentando anunciar que tem algo válido naquilo que elas estão dizendo e não encontrando esse lugar na outra pessoa, porque a outra pessoa também está fazendo a mesma coisa, está anunciando que tem algo válido no que ela está fazendo. Então, hoje essas pessoas têm um apoio de alguém que consegue abrir esse campo. A Sheila Becker acabou de entrar, ela tem uma fala que ela traz algumas vezes, que é o centro do trabalho que eu entendo que ela faz é abrir espaço de conversa. Então, ou alguém apoia para abrir esse campo em que dê para
diminuir o volume porque aumenta a escuta, então não precisa se falar tão alto, né? Ou alguém que está envolvido no conflito dá um passo atrás, aguenta um pouquinho para abrir esse espaço. O delicado é fazer isso sem ceder, né? Mas é muito poderoso, até porque fazer isso normalmente traz um pouco de nutrição, traz um pouco de energia. Tipo, nossa, consegui abrir um pouco de espaço, isso é bom para mim, é bom para outra pessoa, é bom para a dinâmica. Nem sempre a gente, né, chega lá rápido. Por isso que ter apoio é muito importante. Tô viajando muito, Glória. Eu vou, né? Não, Tu disse que não, tu tá fala muito muito. bom, tá muito bom. Então, assim, você falou para mim uma coisa assim bastante importante, que é esse processo de escuta não é uma coisa fácil, exige todo um treinamento, todo assim uma jornada, né, para você conseguir chegar a esse processo, né? E quando a gente está assim em organizações menores, né, em grupos menores, até em cursos Dragon Dream, a gente consegue fazer esse processo de uma forma assim mais tranquila. Mas quando a gente vai para uma organização maior ou vai para uma empresa onde assim a cultura é muito aquela do ganha-ganha, do ganha-perde, aliás, da competição, né? Eu falo alto e é assim que eu quero. E eu vejo assim que você tem feito algumas experiências também em grupos maiores. Você poderia falar um pouco para nós sobre isso, sobre a facilitação nesses grupos maiores, como é que isso tem acontecido, qual a sua percepção? Tá, deixa eu começar comentando uma coisa sobre o que você começou falando. Eu não sei se é uma jornada ou se é treinamento que torna isso mais disponível. Eu diria que isso tem o mesmo lugar de uma presença, da presença que a gente tem com as outras pessoas. Tem gente que tá com isso desde sempre, porque já encontrou nessa presença uma diferença, e essa diferença é nutritiva para essas pessoas. E não passou por treinamento nenhum, não tem isso conceitualmente trabalhado no discurso, sabe? Então, isso é muito forte. Eu passei um tempo procurando nessas dinâmicas de fazer acordos com pessoas para ter uma experiência de escuta que seja mais, mais mais demarcada, assim, como a gente tem um acordo que eu possa te dizer, Glória, eu preciso daquela escuta, eu preciso daquele momento, preciso desabafar e preciso de ajuda de companhia, né? Não necessariamente ajuda, mas de companhia para olhar para isso que está movimentando todo esse desabafo. Não acreditar, nem desacreditar do que eu estou falando, mas então nesse movimento de procurar pessoas, eu fiz isso por muito tempo em quem já conhecia o Dominique, já estava nesse campo da comunicação não violenta, e lá pelas tantas eu comecei a experimentar fazer isso com pessoas que estavam fora, que nunca tinham ouvido falar sobre isso, que eu soubesse. E é muito legal encontrar pessoas que têm essa qualidade de presença, porque elas já experimentaram coisas a ver com isso que é da prática. Então, isso é muito mais da prática do que do treinamento. Às vezes o treinamento atrapalha, porque o treinamento deixa a gente cheio de palavras, deixa a gente cheio de argumentos, e Verdade. é muito convidativo a gente falar sobre as coisas. E quando a gente fala sobre as coisas, algo já assenta. Alguma satisfação a gente já tem. E aí é muito, eu acho, minha hipótese é que organicamente é parecido com o que está fazendo, parecido o suficiente para a gente confundir uma coisa com a outra. E apesar de que normalmente num campo de prática de Dragon Dreaming, a gente encontra pessoas que estão preocupadas com o ganha-ganha, muitas vezes essa preocupação é genuína, mas está mais no discurso do que na prática, e não por uma falha das pessoas. É por uma questão maior do que aquelas pessoas, porque é uma questão cultural, é social, a gente confunde uma coisa com a outra. Então as pessoas estão tentando, mas se tu vai ver o que elas estão fazendo, às vezes é muito parecido com outros lugares. E a gente sabe, a rede Dragon Dream é complexa como qualquer grupo de pessoas. Com A gente, certeza.
a gente encontra conflitos que não estão resolvidos ainda, as pessoas estão tentando. Eu acho que essa persistência é o que faz a diferença. Mas a gente vai. Então, dito isso, porque eu acho que isso vai ser um desafio em vários lugares, né? Eu falei da Arca Verde, as ecovilas, as comunidades intencionais, comumente estão em processo social, processo de cuidado com as pessoas, de descobrir como cuidar melhor, de se sentir descuidado. E assim, né, um lugar a gente acordou viver junto, a gente quer, é super difícil, né? Eu não tenho trabalhado tanto, atualmente eu não estou trabalhando tanto com grupos grandes. No processo que eu trabalhei com grupos maiores, foi quando eu participei do primeiro de três ou quatro projetos de justiça restaurativa, em que eu não trabalhava com justiça restaurativa em si, mas eu trabalhava com a parte de apoiar os grupos que faziam justiça restaurativa a organizar como trabalhar, como eles queriam trabalhar. Então eu estava com planejamento colaborativo mesmo, estava facilitando esse planejamento colaborativo. Ali foi o lugar que eu trabalhei com o maior número de pessoas fazendo o planejamento colaborativo. Hoje eu estou trabalhando num campo bastante diferente, eu trabalho numa empresa de software com amigos, e é uma empresa pequena, a gente está agora com 20 pessoas. E o meu papel na empresa tem sido cuidar da cultura, ou seja, daquilo que está entre as pessoas e que facilita ou dificulta certos comportamentos, de uma forma a apoiar as melhores relações possíveis e também estou apoiando os indivíduos, né? Cada pessoa abrindo espaços seguros para falar e processar coisas. E o meu acordo com elas é que o conteúdo do que a gente fala não sai dali, mas eu tiro algo de temperatura sobre como estão as pessoas para conversar com quem está olhando mais para os sistemas, para o entre, e ajudar a compor um melhor clima de trabalho. Claro, pensando também em eficiência, mas para pensar em eficiência a gente precisa pensar que as pessoas têm que estar bem. Então, hoje eu até estou trabalhando menos com planejamento colaborativo e trabalhando mais com esse aspecto relacional, tanto da pessoa consigo mesma quanto da pessoa com as outras, e disso que se atualiza nas relações, que é o que eu estou chamando de cultural. Eu não sei se eu me perdi um pouco da tua pergunta. Sim, não, isso mesmo. Então, assim, Pedro, é assim, dentro da sua experiência, como é que você vê, assim, quando aparecem alguns conflitos, né? As pessoas não gostam, não querem encarar. Então, é onde existe aquele processo de fuga, né? Então, tá bom, fiquem vocês, eu vou fazer aqui do meu jeito. Como é que vocês têm tratado isso, por exemplo, na organização de vocês, se isso, nessa organização que você está trabalhando ultimamente, esse pessoal do software, né? Uhum. Tem acontecido esse tipo de coisa? Como é que vocês conseguem contornar, trazer a pessoa de volta? É uma pergunta muito boa, no sentido de que é difícil de dar uma resposta, né? Ah, a gente, no caso da empresa que eu estou trabalhando agora, na organização que eu estou agora, a gente tem rituais cotidianos, toda semana a gente vai ter rituais isso vem muito de processos ágeis, né, que tem a ver com metodologia de criação de software mesmo, e tem algumas metodologias ágeis que trabalham muito com facilitar o aprendizado sobre o que se está fazendo. Então tem rituais em que as pessoas vão abrir espaço para dizer o que não gostaram nessa última sprint, que é uma semana ou 2 semanas, para melhorar, para se dizer. Então é um grande ritual de celebração. É uma celebração como reconhecimento, como a gente trabalha no Dragon Dreaming. E ali vem muita coisa, e claro que o espaço para trabalhar cada coisa vai ser dado pelas relações. Quando alguém não está disposto a trabalhar, o que, se eu for dizer no geral, assim, vou dar um chute, tá?
o que eu posso criar uma hipótese rápida, o que me parece é que pode estar acontecendo ali aquele receio que vem de todas as tentativas de resolver coisas anteriores e que trouxeram mais quebra de relações do que fortalecimento de relações. Ou barra, ou trouxeram a necessidade não, a exigência, acabaram como resultado da pessoa cedendo coisas, deixando-se de lado, sendo descuidada, se sentindo descuidada. Se não tem uma disposição para trabalhar isso em conjunto, porque o medo está muito forte, e esse medo às vezes ele não é evidente, às vezes ele parece como orgulho, pode ser muito útil trabalhar individualmente mesmo e oferecer um lugar que não seja aquele lugar conjunto, que pode estar muito arriscado, mas de apoio para aquela pessoa poder ser, poder trazer aquilo. Talvez isso abra espaço para levar para o grupo, talvez não. Da mesma forma, dá para trabalhar com as outras pessoas, tanto como grupo quanto individualmente, porque é isso, assim, eu acho que a gente às vezes olha para uma situação e pensa, tem que resolver. E a forma de resolver, às vezes, até aparece na nossa cabeça. É muito raro que seja assim. Eu tenho feito uma distinção, eu não acho que ela é nada inovadora. Eu acho que muita gente faz essa distinção. Provavelmente isso está muito no que o Dominique fala, né? Mas eu tenho feito essa distinção entre o acolhimento e a sinceridade. O Dominique fala muito eu não sei se é acolhimento que ele usa, mas sobre verdade, né? E eu acho que a gente só consegue chegar numa sinceridade compartilhada, de dizer o que está batendo e esse dizer o que está batendo ter espaço para ser ouvido e para ser construtivo, quando a gente passou por acolhimento antes. Tem pessoas que já geram acolhimento sozinhas, porque já estão o suficientemente diferenciada daquilo que está batendo nelas para entender, ah tá, esse é o meu processo agora. Tem pessoas que são assim em alguns momentos, né? Ninguém é assim sempre. E eu estou falando isso tentando entender o que eu enxergo, né? Também é uma hipótese. Tem pessoas que vão achar esse acolhimento já em outras relações, que não seja de trabalho, por exemplo. Já acharam algo de um acolhimento nas suas relações em casa, ou já tem uma rede de apoio suficiente para isso abrir esse espaço. Tem pessoas que não vão estar nesse lugar. Vão estar reafirmando as mesmas coisas porque estão batendo pino, porque estão ali num ciclo que tá rodando. Ou seja, estou tentando achar uma saída desse ciclo, mas não encontrei. Então eu volto e fico ali, né? Ahn, Fiz uma relação rápida com o ciclo de feedback do fazer, do realizar, que é, para mim, aquele ciclo de feedback que muitas vezes nos deixa preso, né? Porque o ciclo de feedback da fase de fazer, de realizar coisas, tem a ver com precisamos fazer mais e esse sinal de precisa fazer mais é um sinal que deixa a gente preso num mesmo hábito, deixa a gente preso numa mesma realização e costuma gerar aquelas curvas que o John fala, que é uma curva de extrapolação que passa do limite e porque passou do limite de recursos, e no caso recursos afetivos, recursos cognitivos, recursos sociais, recursos do grupo, eles geram um colapso. Para mim, muito do que a gente faz como sociedade hoje é estar preso nesse ciclo de retorno que diz faz mais, faz mais, faz mais. E aí, ansiedade, fricção com os outros, consigo mesmo. Tem um ciclo ali que o John aponta pra gente, que é muito importante, que é aquele sinal que já deve estar acontecendo desde muito tempo e que no ciclo de vida de um projeto ele vai acontecer com mais intensidade em algum momento, que é aquele sinal de faz menos. Faz menos para possibilitar uma abertura que é a abertura que possibilita a celebração, ou seja, o reconhecimento. O que está acontecendo aqui?
Então a gente precisa estar atento para esse sinal, para valorizar ele, para gerar, ao invés de uma curva de extrapolação e colapso, gerar uma curva que seja sustentável, que se estabilize, que seja em formato em S. A gente consegue pegar essa aula do John, essa dica do John, e colocar ela nos processos de trabalho, por exemplo. Aonde que a gente encontra o. Não é mais que a gente precisa fazer aqui, é menos, porque a gente precisa abrir o espaço de olhar. Olhar para o que a gente está fazendo, olhar. Eu olhar para mim mesmo, mas eu olhar para o outro. Isso são espaços de celebração. Sempre. Com diferentes formatos, com diferentes jeitos. Então eu acho que, sei lá, a resposta seria encontrar uma forma de celebrar isso que está acontecendo. Se alguém está bloqueado de entrar na questão. Uhum. Isso também, assim, me leva para uma questão também do Dragon Dreaming, que é a prática do amor incondicional, né? Do amor incondicional com você e do amor incondicional com as outras pessoas. Quer dizer, você entender o momento das outras pessoas, entender o que está acontecendo, por que aquela pessoa traz aquelas coisas, né? Então, achei muito interessante isso que você lembrou, que algumas pessoas têm já esse sentimento, têm já essa formação, que ela já superou muitas coisas, mas outras pessoas ainda não, né? E ontem eu conversando com o meu neto, que tem 5 anos, eu fiquei assim um pouco assustada. Eu falei para ele assim, ele não mora com a gente, né? Ele mora com os pais. Eu disse assim, Conrado, vamos então fazer agora aqui um jogo ganha-ganha. Eu ganho e você também ganha. Ele disse assim, negativo. A vida não é assim. Um tem que ganhar, outro tem que perder. Eu falei, nossa, que susto. Uma criança com 5 anos, né? Então, essa coisa é muito cultural, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Sobre o ganha-ganha nas organizações, nos encontros, nos cursos. Eu acho que é isso que a gente está falando desde o início, assim, né? Numa sociedade que nos ensina que para que eu ganhe, alguém precisa perder, ou eu só vou reconhecer que eu tô ganhando quando alguém estiver perdendo. E se eu não estiver ganhando, tudo está indicando que logo, logo eu vou sentir que eu tô perdendo. E a gente vai ver isso, é uma forma simples de falar de um processo bastante complexo, que a gente vai ver em diferentes formatos de novo, né? O que a gente está tentando criar quando a gente pensa sobre isso é espaço suficiente para chegar em um sistema relacional que nunca vai estar pronto, que sempre vai estar em processo e sempre vai ser frágil, por isso que precisa de muito apoio e que é um processo relacional no qual eu não vou ceder em relação à minha vontade de ganhar, mas eu também não vou ceder até que a outra pessoa se sinta ganhando. E nesse sentido, o próprio sistema, a Terra, os ecossistemas, né, o lugar onde a gente está, aquilo do qual a gente é nutrido. Para mim, isso passa muito por uma distinção que o Marshall Rosenberg encontrou na pesquisa dele sobre comunicação não violenta, que é a distinção entre necessidade e estratégia. Ou seja, se tem coisas muito crucialmente importantes para a gente que estão sendo ativadas aqui em mim nesse momento, não existe uma única forma de cuidar disso. Então, Uhum. se o que eu estou enunciando é essa minha forma, porque é o que eu consigo imaginar, ou porque ela é muito importante para mim por conta de preferências da minha história, da minha personalidade, não é isso que mais importa, mas sim aquilo que essa maneira de enunciar está tentando cuidar.
Então, quando a gente faz um sonho no Dragon Dreaming, a gente vê isso em ação, um círculo de sonhos, a gente constrói um sonho conjunto. As pessoas, às vezes, elas enunciam já aquilo que movimenta elas, mas muito frequentemente o que elas enunciam é uma maneira de formalizar aquilo, uma forma, um jeito. Aquele jeito ele é importante, mas ele não é o que mais importa. A gente cuidar de 100% dos sonhos do grupo não significa efetivar aquele jeito, mas sim cuidar daquilo que aquele jeito está tentando cuidar. E para mim é batata, assim, se a gente vê na construção de um projeto, na construção de um grupo, que as pessoas estão preocupadas com o que a outra sonhou, não importa tanto que aquilo que ela sonhou seja efetivado, mas sim que elas estão se sentindo cuidadas. Porque o mais importante não era a efetivação daquilo, mas sim o que aquilo estava tentando cuidar. E isso às vezes vai ser desafiante, porque por vezes a gente está envolvido em coisas que tudo está nos indicando que precisa ser feito algo. A gente está vendo isso em relação à natureza hoje, em relação ao ecossistema planetário. Precisa ser feito algo, não tem. E a gente tem algumas noções bem concretas de estratégias que seriam bem eficientes, mesmo que só como um começo para esse algo. Então, sabe, quando a gente está em situações de urgência, isso é mais delicado. Mas mesmo em situações de urgência, se a gente não entende o que uma determinada estratégia está tentando cuidar, a gente perde contato com uma coisa muito importante e que para mim é talvez o aspecto que possibilita o ganha-ganha. Então, mesmo que numa organização a gente vai ter aqui algumas decisões sendo tomadas de maneira autocrática, ou seja, por indivíduos, sem a consulta de outros, o que sustenta que essa decisão seja acolhida não é o entendimento pressuposto, compartilhado de que essa pessoa sempre decide a melhor coisa, nem é a fé na hierarquia, mas sim uma conexão entre o que a pessoa está decidindo e o que está motivando essa decisão. E isso é poderoso o suficiente para muitas vezes destruir hierarquias. Por isso que isso se torna tão delicado para muitas organizações. Porque qual é a boa razão para alguém fazer decisões autocráticas? A urgência? São muito mais rápidas. Raramente elas são as mais sábias. As melhores pessoas em posições de liderança já fizeram um trabalho constante de escutar as outras para quando tomarem decisões, mesmo que sejam decisões individuais, ou seja, mais autocráticas, elas têm um insumo coletivo. E aí, quando essa decisão for tomada, as pessoas, mesmo que não tenham participado do processo decisório, sentem que elas são parte daquilo. É muito mais evidente isso quando as decisões são tomadas em conjunto. O que demora mais, mas tende a gerar decisões mais sábias. Como nem sempre a gente vai ter estrutura organizativa ou mesmo tempo para compor as coisas desse jeito, a gente precisa estar fazendo esse trabalho de correlacionar o que está sendo efetivado, as formas, as decisões, com o porquê delas o tempo todo. Porque se alguém anunciou a chateação em relação a não ter participado daquilo, essa voz precisa ser ouvida. Primeiro, porque isso acolhe a pessoa no seu processo, e segundo, porque provavelmente tem informações que estão vindo ali que a gente precisa processar coletivamente, porque são valiosas. Tem um fenômeno muito impressionante que um psicólogo social chamado Henrique Pichon-Rivière criou na forma dele de ver grupos, que é esse fenômeno do porta-voz barra bode expiatório. E porta-voz é aquela pessoa que consegue enunciar algo coletivo na sua fala. E ela vai ser tido como porta-voz quando a gente enxergar o quanto aquilo é bom pra gente. Ou o quanto aquilo que aquela pessoa tá falando é nosso, na verdade.
o bode expiatório é uma pessoa que vai fazer a mesma coisa, só que a gente não vai reconhecer isso. E aí, aquilo que aquela pessoa está fazendo vai ser visto como agressiva ou preocupante, ou vai nos incomodar. E a gente vai excluir a pessoa porque a gente não consegue encarar a parte coletiva daquilo. Como a gente se enxerga enquanto indivíduos, a gente é bastante convidado a enxergar o que a pessoa traz como sendo dela. Muito mais difícil de enxergar, independente da situação, que aquilo que a pessoa traz tem algo que é nosso. Especialmente quando a pessoa está trazendo de um lugar muito com as suas características, ou isso é um fenômeno de sociedade ganha-perde, a gente enxergar separado. E claro que também é um fenômeno de sociedade ganha-perde a gente se enxergar como propriedade umas das outras. Então, o individualismo ele surge provavelmente, em grande parte, para gerar mais ganha-ganha também, para gerar mais a possibilidade de eu ser visto como pessoa importante e não só como uma peça em um maquinário que eu nem enxergo o fim desse maquinário. Antes de um jeito de sermos pessoas olhando para o indivíduo, a gente estava muito mais sujeito a uma outra forma de ser pessoa, que era a propriedade de outras pessoas, né? Ao mesmo tempo, isso também nos leva a perder um pouco a conexão com algo em comum. Então, né, um processo vai mais para lá, vai para cá, vai mais para lá, e a gente entendendo que dessa dinâmica, e pegando uma dinâmica que pode ser uma dinâmica de debate, ou seja, certo, errado, e tentando tirar disso uma dinâmica dialógica, que é não importa o certo ou errado, importa. E está travando um pouquinho. Está travando um pouquinho a fala do Pedro. É uma pena. Tão rica a nossa conversa. E nós já estamos chegando no prazo máximo do nosso horário. Eu vou precisar gravar. Bem, gente, infelizmente a conexão do Pedro caiu. A nossa conversa está tão rica, acho que a gente poderia ficar o dia todo conversando com ele. O Pedro é uma pessoa muito preparada nessa área de escuta, de facilitação. E, bem, enfim, a conexão caiu, a gente vai encerrar a nossa live. Agradeço muito a presença do Pedro, a fala do Pedro, muito rica, muitos aprendizados, e a presença de todos vocês. Então, nós vamos encerrar e vou gravar, e esse vídeo vai ficar disponibilizado lá no Dragon Dream Brasil. Gratidão a todos. Ai, Pedro consegue voltar. Pedro está tentando voltar, vamos ver se a gente consegue. Oi, Pedro, conseguiu voltar? Que bom, caiu a É, conexão. É, acho que são os sim, problemas que acontecem aí nesse mundo online, né? sim. Mas, Pedro, olha só, nós estamos aqui no prazo máximo quase da nossa conversa. Eu gostaria de passar para você fazer um fechamento, as suas palavras finais. Também, como ficou essa conversa para você?
Eu nem vi o tempo passar. Eu não sei se está dando para me ver. Eu não estou me vendo. É, eu estou te vendo. Ah, perfeito. Nem vi o tempo passar. Acho que eu entro nessa, de certa forma, uma verborragia, né, Glória? Desculpa pela. Não, foi muito rico, muitos aprendizados, Pedro. Muito bom Me mesmo. senti meio em estado de fluxo, assim. Nem sei direito o que que eu falei. Estou muito feliz de ter podido participar e com teu convite e com as tuas perguntas e dá vontade de estar fazendo isso muito mais, é óbvio, porque eu acho que a gente passa por um lugar que anuncia muitas profundidades, né? Mas não é à toa, assim, acho que são fenômenos muito complexos, né? A gente tá em grupo, tá junto, ou tá na vida é uma coisa complexa. Uhum. E muito grato mesmo. Fico muito feliz e muito bacana por esse trabalho que tu está fazendo, de Gratidão, estar Pedro. juntando diferentes rostinhos aqui nesse quadrado de baixo para a gente contatar com Isso. coisas valiosas. Esse Obrigado, trabalho Glória. que a comunicação da Rede Brasil está fazendo, a Rede Dragon Dream Brasil está fazendo, está sendo muito rico, porque está aglutinando, né? Está trazendo várias formas, de várias visões, vários pensamentos, né? Muito bom. Pedro, olha, sim, muita gratidão por você ter aceitado o nosso convite, muito rica a nossa conversa, muitos aprendizados. Um beijo, Pedro. Beijo, Gratidão Glória. por Valeu, ter gente. estado com a gente. Agora nós vamos gravar e essa live vai ficar disponibilizada lá no Instagram do Dragon Dream Brasil. Tchau, Ótimo. Quem tchau. quiser entrar em contato também, eu seguir esse papo, é só me mandar mensagem por aqui que a gente Ótimo. conversa. Acho que isso. Então, você está no Instagram Pedro Lunares, né? As pessoas podem entrar em contato com você e continuar essa conversa, porque nosso tempo aqui é muito curto, não dá para falar tudo. Sim. Muito Comigo e com gratidão. a rede. Beijo, Isso. Glória. Até mais. Até mais.